Eu não sei se você sabe, mas a maioria dos mais intelectuais cientistas do mundo hoje se tornaram cristãos por conta, e ainda dizem mais aí, até o Albert Einstein era cristão. E a própria ciência, com seus estudos, não conseguiram provar que Deus não existe. Dilúvio, por exemplo. Amigo, não há água suficiente, não há água suficiente no mundo pra cobrir a Terra toda com água pra começo de conversa, tá? Quem te disse isso? As calotas A polares. ciência. A ciência. Bater, vamos lá, vamos ver. Boa noite, escritor Jair Salles. Boa noite. E aí? Olha só, sobre experiências, né? A gente tem que seguir o seu roteiro, o pensamento do dia. Crentes não têm evidências do Deus deles. Isso. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu estou chupando uma laranja aqui. Você conhece o que é uma laranja? Conheço. Você sabe como é o gosto da laranja? Sei. Você sabe me dizer se a laranja que eu estou chupando aqui, se ela é doce, se ela está doce, se ela está azeda? Não. Sabe por quê? Por quê? Porque eu estou tendo a experiência com a laranja e só eu posso falar sobre essa experiência. Então, se você é ateu hoje, você para sempre será ateu. Sabe por quê? Você não busca experiência. Então, não tem como provar. Mas então, eu já tive experiência. Não, calma. Ser ateu é individualista. Você pode ser ateu só para você, mas você não consegue fazer com que as pessoas experimentem. Porque você falou sobre evidências. A evidência de Deus eu tenho para mim. Assim como a evidência de ser ateu, você tem para você mesmo. Não, na verdade, evidência para ser ateu eu tenho baseado nas evidências científicas e históricas e arqueológicas, né? Não há evidência que Deus existe. Peraí, para ser ateu, evidência científica, me fale evidências científicas para ser ateu. Não há evidências científicas da existência de Deus. Não há evidência científica. Olha, eu não sei se você sabe, mas a maioria dos mais intelectuais cientistas do mundo hoje se tornaram cristãos por conta, ainda dizem mais aí, até o Albert Einstein era cristão. Ainda falo ainda, é não burrice. Era. Einstein não era. É burrice. Einstein não era cristão, isso é mentira. Não era, eu já pesquisei, ele não era. Já pesquisou? De quem é a frase? Já. Deus não joga dados. De quem é essa frase? Mas Deus... o contexto tá tirando a frase de contexto como se ele estivesse dizendo que Deus existe. Não é isso que ele tá dizendo. Então quero que você faça uma busca depois na internet e vê se a já maioria fiz. dos... Ele não é. Tanto é que Einstein diz, inclusive, Einstein inclusive fala que ele acredita no Deus de Spinoza, que é só uma metáfora. Eu sei do Deus de Spinoza, eu sei que ele acredita. É só uma metáfora. Mas olha só que eu estou finalizando hoje. Os grandes cientistas vivos hoje, eles são cristãos. E a própria ciência, com seus estudos, não conseguiram provar que Deus não existe. Por exemplo, quando a Bíblia mas fala é que ciência, mas só um apêndice aqui, tá? Porque tu tá falando uma informação errada. Ciência não tenta provar a inexistência de nada, tá? O objetivo da ciência... Não, a única coisa... Fatos bíblicos. Dilúvio, por exemplo. Não foi provado o dilúvio. O dilúvio, inclusive, é anticientífico, porque ele não existe a possibilidade de ter havido um dilúvio sem que toda a Terra tivesse completamente dizimada e não existisse mais vida sobre a Terra. Nem a água suficiente. Nem a água suficiente na Terra para ter tido um dilúvio. Peraí, deixa eu ser mais objetivo. Você está me dizendo... Eu quero só fazer uma pergunta. A ciência, com todos os estudos que tem hoje, prova alguma mentira bíblica? Sim, ela prova que não aconteceu o dilúvio. Não, mas onde está isso? Porque não existe essa prova. Existe. O fato... Amigo, não há água suficiente. Não há água suficiente no mundo para cobrir a Terra toda com água para começo de conversa, tá? Quem te disse isso? As calotas polares... A ciência me disse isso. A ciência me disse isso. A ciência me diz que não há possibilidade, tá? Mesmo que toda a geleira derretesse e subisse de novo, ela não cobriria o mundo inteiro. Não seria o suficiente para cobrir o mundo inteiro. Você está dizendo isso, né? Não, a ciência diz isso. A ciência já disse isso, que não há possibilidade por conta de que não haver água. Tanto é que os criacionistas tentam inventar que não chovia na Terra e aí abriu um negócio no céu e começou a cair água do céu para a Terra. Essa é a justificativa criacionista. Mas vamos continuar. Mais uns pontos sobre o dilúvio, tá? O dilúvio também, se ele tivesse existido, tivesse ocorrido,
toda a vida na Terra teria morrido e não poderia existir mais nada de vida na Terra. Nada, nada, nada. Terceiro, para onde escoou toda a água que existia? Se ele cobriu a Terra inteira, se tinha água suficiente para cobrir a Terra, para onde escoou essa água toda? Terceiro, como é que nós temos espécies endêmicas em lugares como a Austrália, por exemplo, e até mesmo o Brasil? Como é que a gente tem bicho preguiça só no Brasil? Não tem como ser se houve um dilúvio, porque não teria como esses animais terem chegado até lá. E mais importante do que tudo, mas também não menos importante ao mesmo tempo, como as pessoas teriam se reproduzido com velocidade suficiente para que 200 anos após, com 8 pessoas na Terra, tá? 8 pessoas na Terra. Com 8 pessoas na Terra, 200 anos depois, a gente já tem registro de civilizações grandes como, por exemplo, o Egito. Mas você não percebe que ser ateu e ser cristão dá na mesma? Porque não, do lado não dá na mesma, é bem diferente. Não, calma aí, deixa eu só formalizar meu pensamento, calma. Porque do lado dos cristãos, eles estão de um lado que não podem provar que existe. Uhum. E você está baseado num livro da Era do Bronze de pessoas com contos mitológicos. Calma, deixa eu nem finalizar meu pensamento. Você fazia a mesma coisa com o João. Deixa eu finalizar, 30 segundos. Do lado do Evangelho, ele segue e prega aquilo que ele não consegue provar, a existência, a evidência. E o ateu é a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Você tem uma crença. A crença de não crer é uma crença. E a sua crença dá na mesma dos cristãos, porque os cristãos estão do lado que não pode provar que existe, e você está de um lado que não pode provar que não existe. Dá na mesma. Só que ser ateu é mais burrice, porque... Vamos fingir... Tá, mas só um pouquinho. É que quando começa a botar um monte de argumento um atrás do outro, depois eu tenho que refutar um por um deles. Então vamos refutar esse aqui primeiro, tá? Primeiro, o ateu não tem uma crença, tá? Eu não acredito que, tipo, eu acredito que Deus não existe. Não tem isso, mas porque o meu ponto é... Não é essa. Por quê? Porque não tem evidência. Se não tem evidência, eu não tenho por que não acreditar. Mas não tem evidência. É uma crença. Mas é que não tem evidência, cara. Eu não tô crendo em nada. Porque eu simplesmente assim, ó, tem evidência que existe, beleza. Não é uma questão de acreditar ou não. Se tem evidência, como é que eu vou contrariar uma evidência? Não tem evidência, eu não vou acreditar em nada. Por que você não acredita vendo de uma vida cristã? Por que você não acredita? O que foi que fez na caminhada você não acreditar? Vamos lá. Vamos começar pelo princípio. Foi a questão principalmente histórica do Novo Testamento. Paulo mesmo diz na Bíblia, tá? Se a ressurreição não aconteceu, toda a nossa crença é inválida. A história de Jesus, bíblico, como ela está relatada, não tem nenhum tipo de apoio fora da Bíblia. É só a Bíblia que relata aquilo e mais nenhum tipo de reforço histórico. Ela foi contada por pessoas que viveram... começou a ser escrita por pessoas, os primeiros registros que a gente tem, é de 20 anos depois da morte de Cristo. 20 anos depois da morte de Cristo. Então não são fontes primárias, não foram fontes primárias que viram Jesus morrendo e ressuscitando. São pessoas que estão contando histórias de pessoas que viram Jesus ressuscitando. Então não são as fontes primárias para começo de conversa. Quando todas essas histórias são tão fora da ideia, 20, 30 anos depois da existência de Jesus, como é que tu vai ter segurança que algo daquilo aconteceu? Tu precisa ter outros registros históricos que corroborem a história dos discípulos. Não há. Paulo diz que há entre eles ali naquele momento 500 pessoas que viram e testemunharam a ressurreição de Cristo. Ele não cita o nome de uma dessas pessoas e não há relatos escritos de nenhuma dessas pessoas que supostamente viram Cristo ressurreto. E ainda assim seria só o relato dessas pessoas, mas não há, nem isso existe. Mas eu acho que você está se confundindo, porque existem sim escritores da época, inclusive ateus, como Pablo Joséfos. Já ouviu falar? Não, Flávio Joséfos não falou que Deus existe, Jesus existia. Não, ele escreveu em 90 depois de Cristo. Eu sei que ele falou, porque eu já fiz um vídeo refutando sobre isso. Em 90 depois de Cristo, Flávio Joséfos escreve que existem seguidores de um homem chamado Jesus, um sábio, que foi crucificado por Pôncio Pilatos. Isso é o que Flávio Joséfos fala. Ponto. Todo o resto que tem são coisas que foram acrescentadas, interpoladas no texto dele ao longo do tempo por escribas, possivelmente católicos. E esse é o mais próximo que tu vai ter de uma comprovação fora da Bíblia que existiu um homem chamado Jesus. Só isso. A ressurreição dele não tem espera aí, tá. O meu ponto era dizer que Jesus existe.
Mas em outro ponto eu concordo com você, porque na época a igreja ela tipo forçava os fiéis. A igreja católica, não a atual, ela era mais governo. Aí teve várias transições, teve a questão sobre a questão do tempo, você sabe que foram as igrejas, né, que determinavam a questão do calendário gregoriano? Sim. Isso, exatamente. Então, eu não respondi porque a pergunta foi muito estúpida da parte do outro ali, por isso que eu não respondi. É. Então, mas só que você argumentou, falando de igreja, religião, você falou, um é católico, outro é batista, outro é adventista, os mormons acreditam nisso, qual é o Deus verdadeiro, qual é o Deus da Bíblia. Assim como existem ateus, agnósticos ateus, nas crenças existe uma forma de ser e da parte de Deus existe uma forma de olhar. Vou te fazer uma pergunta, você tem filhos? Não. Meu Deus. Quantos irmãos você tem? Irmãos? Uma. Meu Deus, fica difícil. Ah, tem um irmão, tá bom, beleza. Agora vamos fazer hipoteticamente. Digamos que um pai e uma mãe, eles tenham 10 filhos. Destes 10 filhos, um filho é deficiente físico, o outro é muito bonito e o outro ele é deficiente mental. Eu te pergunto, os pais originais, eles vão deixar de amar esses filhos? Se forem pais de verdade? Não. Então o que eu quero te dizer, irmão, não importa a religião que esteja, aos olhos de Deus, ele lê o coração, religião não salva. Então quando você fez essa pergunta para o João, você um pouco que demonstrou uma falta de compreensão, porque Deus não olha a religião porque a religião não salva, Deus olha o coração da pessoa, a vida da pessoa, o que ela sente, o que ela é, quando ela abre a porta dela para o Espírito de Deus. Então, quando Deus olha os seus filhos, ele não olha porque religião é placa de igreja, é coisa que você vai no cartório e coloca o nome. Deus não vê isso para quem é salvo, não é como eu vejo Deus, é como Deus me vê. Se eu estou na católica, eu vou ser salvo da forma que Deus me vê. Se eu estou lá nos mormons, não importa, entendeu? Eu estou contra-argumentando aqui seu pensamento, porque se você olhar dessa forma, Deus vai existir apenas para uma religião. Mas acredite, amigo, Deus não existe para uma religião, ele existe para as pessoas, religiões não salvam. Então, é que esse teu ponto, tu entende que esse teu ponto é a tua visão que tu tem de Deus? Porque se tu pegar qualquer uma dessas... Deus se apresenta, né? Calma aí. É como não. Deus fala assim, abra a porta do coração. Só um pouquinho, mas eu preciso refutar o teu argumento. Não, só me diz na Bíblia, onde é que está escrito religião, que Deus fala que você tem que ir para uma igreja? Ele fala a tua fé te salvou. Deus sempre aplica. Por exemplo, quando Jesus esteve na terra, ele não pregou religião e nem outros reinos. Ele só pregou o reino dos céus e só o amor. O que salva é o amor. Quando a filha de Jairo estava doente, quando ele foi lá pedir para Jesus, ele falou, a tua fé te salvou. É a fé que salva, não religião. Mas então, forma de todos... Eu entendo o teu ponto, só que o ponto é que assim, ó, toda religião, ela não é necessariamente uma religião, ela é um sistema de crenças, ou seja, são o que essas pessoas acreditam que Deus é. Essa é a tua interpretação do que a Bíblia fala. A Igreja Católica vai ter outra interpretação do que a Bíblia fala. Sim, só um pouquinho, agora eu vou explicar. Então assim, por exemplo... Deus se apresenta na Bíblia que eu tô falando. Não, Deus, ele não olha pra religião, ele olha pro coração. Se tu for seguir o Deus da Bíblia, tu teria que ser judeu para começo de conversa, porque o Deus da Bíblia é judeu. Depois que o cristianismo passa a existir, o cristianismo cria um novo Deus, e esse novo Deus é que é o grande problema. Porque o Deus judaico, ele pelo menos ele é mais homogêneo. Deus judaico ele é mais homogêneo, tá? Ele não é o mesmo Deus, tá? Se tu acha que tu tá adorando o mesmo Deus que os judeus, é mentira, tá? Porque esse Deus é bem diferente do Deus do Novo Testamento. Esses dois deuses são deuses completamente diferentes, tanto na estrutura deles, como na forma como eles agem. E se Deus é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre, o Deus do Antigo Testamento definitivamente não é o Deus do Novo Testamento. O sábado, por exemplo, foi só para os judeus. Como é que é? O sábado dos adventistas, por exemplo, foi feito por judeus. Que especial... Então, mas tu acredita nisso? Os adventistas acreditam que nós temos que seguir. Eu tô te perguntando se o sábado... Não, o sábado é uma... Eu não sei porque que os adventistas acreditam nisso, tá? Mas os adventistas acreditam. E eles acreditam que tu tem que seguir essa ideia do sábado ainda e tu não pode comer porco também. Ou seja, eles meio que pegam coisas da religião judaica pra eles, porque eles acreditam que tem que fazer isso. Se não fizer isso, vai pro inferno também. Com os judeus. Pra ti. Não, pra ti não tem nada a ver. O que está escrito na Bíblia.
Pra ti não tem nada a ver. Pra eles, a interpretação deles da Bíblia, entende que é a interpretação? E por isso que existem vários deuses com várias ideias diferentes. Porque cada Deus... Mas cada Deus... Não precisa. É que eu sei qual é a explicação no Novo Testamento pra não precisar mais de guardar o sábado. Jesus fala que não é necessário guardar o sábado, e depois Pedro também tem um sonho onde eles podem comer qualquer bicho, e aí eles partem da interpretação que eles podem comer qualquer coisa. Não é isso, não. Tá, tudo bem, então, explica. Nessa época, quando Jesus foi colher uma espiga, Jesus veio ensinar como guardar o sábado. Ainda disse assim que não ia mudar nenhuma lei. Sabe por quê? Na época existiam mais de 600 regras de como guardar o sábado. E Deus veio ensinar que essas regras não existiam. Por exemplo, naquela época, ninguém podia cuspir no chão porque estava regando. Não podia conversar 3 pessoas porque estavam fazendo reunião. Você não podia correr para pegar alguma coisa no sábado porque estava praticando alguma coisa. Então, a forma de ver o sábado era humana. Então, Jesus veio colher e disse assim: fazei o bem. Quando você colhe no dia de sábado espigas de milho para dar para quem tem fome, você está fazendo mal. Então, Jesus veio ensinar como guardar o sábado e não dizer que não era para guardar. Tanto é que no final dessa mensagem ele diz assim, que ele não veio para tirar um tio, mas sim para cumprir o mandamento. Agora, não tem nada a ver com os judeus, eu disse que ia te provar, eu vou te provar agora. Segundo a Bíblia, né? Quando Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou, e no 7º dia ele abençoou e santificou o sábado. Acredite, só existia Adão e Eva, cadê o povo judeu? Se foi no 7º dia da criação. O sábado foi abençoado e santificado no 7º dia da criação. Não existia nem Caim nem Abel. Como é que existia o povo judeu? O sábado foi feito para o homem. Eu não te provei aí que, segundo a Bíblia, não foi feito o sábado para os judeus, mas para o homem. Mas tu entende que isso aí faz parte da Torá, que é o livro judaico, que daí o cristianismo pega e rouba dos judeus para eles? Não. Isso, porque foi roubado, porque esse livro originalmente é da Torá judaica, foi tirado da Torá judaica e colocado no livro cristão, que foi aquilo que eu estava falando, é chupinhado. O cristianismo é literalmente chupinhado do judaísmo. Você deturpa um pouco. Digamos que eu sou presidente de futebol. É verdade. Aí a nossa comissão aprova uma regra do futebol. Tá, okay? mas... Quer ver uma coisa? Eu vou te dar um exemplo melhor. Não, mas só um pouquinho, tu falou bastante. Só um pouquinho, tu falou bastante. Eu vou te perguntar uma coisa. Tu acredita no livro de Mormon? Eu não tenho muito conhecimento do livro do Mormon. Mas tu acredita que Jesus foi para os Estados Unidos depois que ele se ressuscitou? Disso, meu irmão? Só me responde. Só responde, tu acredita? Que Jesus foi para os Estados Unidos depois da ressurreição? Não acredito. E ele não foi por conta... Tá, tu não acredita, não tem problema. Sabe o que os Mormons estão fazendo? Os Mormons estão fazendo a mesma coisa que o cristianismo fez com o judaísmo. E vocês não acreditam nas palavras de Mormon também. Porque vocês acham que vocês chupinhar do judaísmo tá tudo certo. Agora, outra religião chupinhar de vocês, daí não pode. Fazer a mesma coisa que vocês fizeram. Eles estão fazendo literalmente a mesma coisa. Eles estão pegando as palavras de Jesus da Bíblia, eles vão lá e ele remonta e conta um outro livro com outras regras que eles acham que é verdade. E eles acreditam nisso como se fosse verdade. E vocês não aceitam. Como os judeus não aceitam vocês. Tu prestou atenção que você está fazendo, você está querendo colocar algo que eu já refutei? Eu disse que os homens têm erros, o homem é pecador, o homem pensa como vê Deus da forma que ele quer. Eu disse que isso não tem relevância para Deus, porque Deus olha o coração da pessoa. Se Jesus foi ou se não foi para os Estados Unidos, se eles pensam de uma forma, o católico pensa de outra, se o adventista pensa da outra, isso não anula Deus. Porque Deus aí não vê a religiosidade da pessoa como o homem pensa sobre quem é Deus. Tu acha isso. Esse é o teu sistema de crença. Essa é a tua crença. Essa é a tua crença. Então tá bom. Então me Essa é a tua crença. Tá bom. Tá ok. Então me mostre uma crença, qualquer uma dessas que você citou, onde Deus não lê o coração da pessoa. Não, todas elas ele lê. Todas elas ele lê. Mas sabe o que é? Ao mesmo tempo, esse Deus, segundo essas religiões, segundo a crença delas, baseado no mesmo livro que tu lê, elas dizem que tu não vai pro céu, por exemplo, se tu não for das testemunhas de Jeová e se tu não fizer bater de porta em porta todo sábado. O católico vai dizer que tu não vai pro céu se tu não fizer crisma, se tu não fizer catequese e se tu não for batizado. Entende que, tipo assim, ó, não importa, essa é a tua ideia, tu leu a Bíblia e tu tirou essa conclusão, mas essa não é a mesma conclusão dessas outras. Não, essa é a ideia de todas. E como é que tu sabe que essa é a coisa certa? Porque tu acredita nela? Porque tu acredita nela?
calma. Calma. Eu tô Você não entendendo, tá eu entendi teu ponto, eu entendi teu ponto, mas você tu não, tá é tu que não tá deturpando. entendendo, é tu que não tá entendendo que esse é o Deixa eu teu ser mais ponto de claro. vista, esse é o Por teu favor, ponto deixa de eu vista, ser. essa é a tua religião Não, que tu criou. esquece isso. Você está querendo colocar a palavra na minha boca. Deixa eu confirmar para você. Não é meu ponto de vista. Eu só estou lhe afirmando, me contraria agora. Eu estou lhe afirmando que em todas as religiões, É a tua Deus laranja, quer. alguém disse, exatamente, essa é a Meu tua Deus do laranja. céu. Ei, qualquer religião, o Deus, não importa o Deus como eles vê, o Deus que eles seguem, esse Deus quer que a pessoa seja boa de coração, correto ou não? Não é Ou tem verdade, algum- não é verdade. Não é verdade. Então quer Nem no dizer, cristianismo, então, nem no então cristianismo é. Cara, eu meu vou Deus. repetir pra ti, vou repetir o que eu falei pro João antes, tá? A Bíblia não diz que se tu for bom, tu vai pro céu. Ela Deus, não diz não é isso. esse ponto, meu irmão, não é esse ponto. Me mostre um. É tipo assim, tu não tá entendendo. Acho que as pessoas Eu da live estão entendi, é tu que Digamos tá batendo assim, no mesmo calma aí. argumento. Digamos que você coloque a filha de vários pastores de várias religiões. Você pergunta um para um. Qual é desses pastores que vai dizer assim, não, para ser salvo, você tem que matar as pessoas, você tem que ser sanguinário, tem que ser o coração ruim, entendeu? É o contrário disso que eu estou falando. Todas as religiões, independente de como ver Deus, eles acreditam que Deus, né, quer neles uma pessoa boa, do bem. Então, é por esse motivo que serão salvos. Não Os pela islâmicos pessoa ser- também? Como é? Os islâmicos também, quando eles fazem atentado terrorista, por exemplo? Não. Meu irmão, mas como Ué, você mas tu tá acabou de pensando- dizer. Cara, não, só um pouquinho. Tu acabou de me dizer que todo mundo vê o coração das pessoas. Se um cara vai lá e acredita fielmente que se ele se explodindo, ele vai conseguir resolver o problema, tá tudo certo? Olha, já O coração tá dele. respondido. O coração Eu- dele já tá. O coração dele é puro. O coração dele é Irmão, puro. não está, meu irmão. É a forma como ele vê Deus, entendeu? Você tá jogando uma crítica que, da forma que eles vê Deus, é mal por matar pessoas. Mas eu tô te afirmando que a forma que eles vê não é como você está dizendo. Você vê que ele joga bomba, que ele mata as pessoas, mas na forma que ele se deixou conhecer Deus através daquela religião, ele está fazendo o bem. Entendeu? Ah, então ele vai pro céu. Então ele vai ser salvo. Não, meu irmão. Cara, eu não posso. Tu tá que nem o João, porque o João cometeu muitas burrices. Eu tô falando uma coisa e você tá colocando algo na minha boca. Eu não tô dizendo Não se ele é, é faz. o que tu tá dando a entender. Tá, deixa eu tentar explicar. Todos os servos de Deus, de qualquer religião que seja, eles sentem que estão fazendo o bem. Ou seja, toda a dedicação de vida de qualquer cristão que seja, ele sente que está fazendo o bem e não o mal. E eles sentem que o bem que eles fazem é da forma que eles vê Deus. E o que eu quero dizer em tudo é como Deus salva, não como a gente pensa sobre Deus. Entendeu? Você pode Então pensar Deus que eu estou salva errado, eles. mas- Então Deus salva eles. Não, meu irmão, você está colocando palavras na minha boca. Mas eu tô só te estou perguntando, brother, eu tô te perguntando, ele salva essas Como é? pessoas? Eu não posso falar por Deus. Eu só estou falando do lado humano de ver Deus. Por exemplo, esses que jogam bomba, a minha visão cristã é que eles estão errados. Mas falar se eles vão ser salvos ou não, Mas aí que tá, entendeu que da visão deles eles estão certos, então na tua visão cristã, que é uma visão específica do cristianismo, que não é nem tá. compartilhada com as outras pessoas da mesma religião que tu compartilha, que é só a tua visão, é isso que eu tô dizendo, é a tua visão. É a tua visão, é a tua laranja, tu tá chupando a tua laranja, tu tá tendo o gostinho da tua laranja. certo. Entendi. Mas agora tem um Não, mas não, eu ia comentar outro negócio, mas eu esqueci o que era agora. Esqueci. Mas o ponto é esse, sabe? Tipo, quando tu fala assim, tipo, mas a Deus olha o coração, mas dentro das próprias religiões, dentro das próprias crenças, do sistema de crenças, dentro da própria Bíblia, não é isso Não, que tá dizendo, mas sabe entendeu? por que eu Esse falei é o isso? ponto. Sabe por que eu falei isso? Por conta da pergunta que você fez para o João. Você Vai. disse, se existe, porque existem tantas religiões diferentes. A minha Não, mas resposta não foi, é que tu tá distorcendo um pouco o meu argumento, tá? Não é isso que eu quero dizer, tá? Eu quero dizer que o Deus cristão, ele é artificialmente criado, e por ele ter sido artificialmente criado de um Deus que já era um Deus chupado de outra cultura, porque o Deus judeu também foi chupado de outra cultura, mas como eu disse, ele é mais homogêneo, ele é mais estruturado, o Deus artificial cristão, ele é um Deus TDI, porque qualquer pessoa que lê sobre ele tem uma interpretação diferente sobre ele. E sobre como ele isso. é e o que ele faz. Não, isso aí nós estamos no meu pensamento. Então, Verdade. esse é meu ponto, entendeu? Eu não consigo acreditar num Deus que foi moldado para ser de uma forma e todo mundo consegue ter uma interpretação diferente dele.
Sabe o que Porque eu pensei sei que ele é um tu ia Deus falar? artificial. Ah, Ei, essa de o ateu falar assim, eu não acredito do que eu não vejo. Tu segue essa linha? Eu não consigo acreditar naquilo que eu não vejo. Eu não consigo ver. eu ia Tu falar segue isso, achei essa que eu ia falar linha? isso. Eu Não. sou a favor da evidência, cara. Como é que eu vou acreditar em algo que não tem evidência, particularmente? Mas o Deus Exatamente. cristão, por exemplo, assim, ó, eu não tenho evidência que existe um Deus atrás do universo, que criou todo o universo e que não tem nenhum É, tipo de ligação com nenhuma crença. Eu não tenho como provar isso, tá? é. Mas o Deus cristão eu Mas eu digo porque tenho. ele foi artificialmente criado. Mas eu tenho como te provar que coisas que você não vê existem. Por exemplo, Pode ter evidência. Eu nunca disse que as coisas que eu vejo são as coisas que existem. Pode por ter coisas que eu exemplo, não vejo que existem. sinal de rádio, TV e televisão você não vê, Exatamente. mas existe. Exatamente. O controle remoto. Mas a gente consegue ver, a Aí gente consegue chega a ler eles evidência. de algumas formas. A gente consegue Não, ler mas eles de algumas formas. não, calma aí, calma aí. Presta atenção, isso que eu vou falar para você. Eu queria chegar nesse ponto de evidência de Deus existir. Ondas Deus é o quê? magnéticas, exatamente. Calma aí. Você acabou de responder o que eu queria que você respondesse. Você falou de evidências, não é? Não falou? Sim. Então Uhum. você concordou comigo que aquilo que a gente não vê, por exemplo, ondas de ar, rádio e TV, você não vê, mas você sabe que existe. Por quê? Porque existe como provar, através de evidências. Correto? Exato. Científico. Beleza. Deus é a mesmíssima coisa. Você não consegue ver. As evidências, ela é pessoal, a salvação é pessoal, a fé é pessoal, a prova é pessoal e o gosto da laranja que eu estou chupando é pessoal. Mas a onda Então, magnética eu não, consigo postar para outras pessoas, entendeu? Eu consigo exa adaptar aquilo para as outras pessoas verem. Deus não. exatamente. Deus é só pessoal. Ei, pois é, meu irmão. As evidências de Deus, a prova de Deus, ela é pessoal e particular. Eu não Então, posso te e eu vou, salvar. Eu não eu vou te dar mais, eu vou te dar mais um exemplo aqui que foi muito marcante pra mim, porque eu acho que esse exemplo é maravilhoso, tá? Porque um dia eu tinha um outro amigo também que era da igreja, ele era filho de pastor e tal, eu já tinha saído da igreja, ele não. E a gente sempre sentia a presença de Deus, ia nos cultos, orava em casa sozinho, sentia, nossa, descendo aquela presença de Deus, aquela força, aquela choro, e caía, tocado por Deus. E aí, só que eu já tinha saído da igreja, ele já tinha, tava meio que saindo também. E aí a gente foi lá e experimentou deixa eu pensar como é que eu vou falar isso aqui. Uma coisa ilícita, né? Uma substância ilícita. certo. E a gente tava sentado dentro do carro, eu adoro contar essa história. A gente tava sentado dentro do carro, começou a tocar uma música lá. E aí, os sentidos extremamente aguçados, assim, e eu loucaço, assim, achando o máximo, assim. Eu olho pra ele, ele vira pra mim, ele tá chorando, mas chorando. E ele olhou pra mim e disse assim, ó, isso aqui era o que eu achava que era Deus. Ele diz assim, isso aqui é o que eu achava que era Deus. Essas sensações que eu tô tendo agora, elas são mais fortes, elas são aquilo que eu sentia quando eu tava na igreja, só que multiplicado 20 vezes. Então, o que ficou muito claro pra nós naquele momento é só química. É só química e ainda de baixa qualidade, que a gente conseguiu emular com um negocinho desse tamanho que a gente colocou na língua. Conseguiu emular muito mais forte e muito melhor do que a gente sentiu a nossa vida inteira. Ei, tu tem razão nisso daí, até porque emoção não é fé. E realmente, isso daí eu concordo com o que tu falou. Não, mas não é nem emoção, é só assim a sensação de bem-estar, a sensação de ampliar a cabeça, toda essa sensação maluca. Olha, cara, eu tô gostando muito do papo aqui. Eu quero dar uma oportunidade, tem gente querendo subir, mas eu quero te deixar Tranquilo. eu queria te deixar uma pergunta aqui para você responder, tá? Assim, você sendo ateu, se você preferisse um final para o seu fim, como você escolheria, mesmo sendo ateu? Você, se tivesse a possibilidade de ter um céu eterno e simplesmente o teu fim, tu morreu, acabou. Você já foi evangélico e conheceu na Bíblia como seria esse céu eterno, né? Então eu te pergunto, meio assustador. se você fosse escolher o fim da sua vida, após você morrer, você preferiria apagar e sumir, ou existindo esse Deus, se você fosse desistir, você queria finalizar ali ou viver eternamente com Deus? Dormir pra sempre. A mimira, assim, ó, puxar um cobertorzinho. Meu irmão, olha, muito obrigado por me subir aí. Eu quero dar oportunidade para outras pessoas. Sucesso Tranquilo. aí, tá? Valeu, abraço. Abraço. Valeu, tchau.